Boa noite, pessoal. Vamos aguardar todo mundo chegar. Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos à live de hoje. Boa noite, pessoal. Já vão comentando se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá? Pra gente já ir ajustando esses detalhes por aqui. Deixa eu já ir encaminhando também para os meus alunos, né? Então, eu resolvi fazer essa live, ótimo, o som tá ok, para falar sobre alguns detalhes, alguns pontos que eu acho importante em projetos de loja, tá? Alguns podem parecer simples, mas são experiências que eu tenho dentro de loja, então eu trago aqui para vocês para compartilhar isso, de coisas que às vezes são simples, mas é aquela questão, né, que o óbvio também precisa ser dito. Então, depois de já ter participado de mais de 30 projetos de reforma, de inauguração de loja, eu senti que tem alguns detalhes que parecem óbvios, mas não são. Então, eu resolvi falar sobre isso hoje. E esses detalhes, eles vão desde questão de estrutura, de espaço, de iluminação, quanto também de alguns acessórios que são bacanas da gente trabalhar dentro de loja, que auxiliam na coordenação de produto e facilitam, né, na hora da gente aplicar o VM dentro de loja. Então, iniciando por aqui, o primeiro de tudo é sobre espaço para o estoque, né? Não simplesmente a gente ter essa questão dentro da loja de ter os produtos expostos e tudo que a gente tem tá exposto. A gente precisa, dentro de loja, ter o espaço do estoque. Isso é algo bem importante e eu já vi várias lojas que às vezes cria um projeto novo ou uma reforma, enfim, e não tem esse espaço. Então a gente precisa ter um espaço onde a gente vai armazenar o nosso produto, principalmente para a parte de técnica de VM, onde a gente faz o giro de estoque. Então o que acontece? A gente não consegue expor todos os produtos que a gente tem ao mesmo tempo e isso ficar de uma maneira atrativa para o nosso consumidor, né? Muitas vezes, quando a gente vê uma loja que ela tem um aspecto de bagunçada, desarrumada, principalmente para quem aqui é lojista, vai entender que geralmente vocês estão querendo expor tudo que vocês têm. Vocês não têm um espaço de estoque, ou vocês até têm, mas ele já está sobrecarregado, né? Que aí é um outro assunto relacionado a compras, enfim, que a gente não vai abordar hoje. Mas a questão de ter um espaço para o estoque ela é muito importante. E não só ter o espaço para o estoque. Quando a gente vai projetar um espaço de loja, quando você vai organizar o espaço para o teu estoque dentro de loja, você tem que entender qual que é a capacidade de disposição da sua loja. Então, quantos produtos eu vendo na minha semana, no meu dia, que eu preciso deixar exposto dentro de loja, né? Com que frequência eu compro para que eu tenha que ter uma reposição rápida, então, dentro da minha loja. Então, esses detalhes em relação ao espaço de estoque é importante. Tamanho também das embalagens, caso você trabalhe, por exemplo, com calçados. As caixas dos calçados ocupam muito espaço no estoque. Eu já tive experiência de um projeto de loja onde foi feito um estoque muito pequeno que não era suficiente, né, para a quantidade de produtos que a loja tinha. Então esse que é o ponto, a gente tem que analisar o quanto que eu tenho desse produto, que tamanho de espaço eu preciso, porque o estoque ele também tem que ser organizado. Então ter um espaço de estoque para você armazenar o teu produto de uma maneira organizada, para que você possa fazer o faturamento também lá dentro desse espaço de estoque, porque tem muita loja que acaba fazendo faturamento dentro de loja, ou seja, o cliente chega, você está faturando, você nem faturou direito, o cliente já está provando o produto, já está indo para venda condicional, a vendedora já quer vender aquele produto, mostrar para o cliente que está no provador, e aquilo vira um caos. Aí, às vezes, vocês vendem esse produto, que vocês nem faturaram, que nem deu entrada no sistema de vocês, às vezes com um valor que nem era realmente o valor certo de ter colocado na etiqueta.
E aí tudo isso vira um bolo de neve, então você acaba não tendo controle desse produto, do teu lucro, enfim, de tudo isso. Então, essa questão de ter um espaço para o estoque é importante. Algumas lojas a gente consegue fazer uma reposição rápida, como se fosse um estoque dentro de loja mesmo. Então, nós temos alguns balcões que a gente consegue utilizar. Nós temos alguns gaveteiros que você consegue deixar ali para uma reposição rápida, mas antes de tudo a gente tem que entender isso, que a loja ela é para expor, para apresentar o produto para o consumidor, não para armazenar, né? Então o estoque, os produtos em excesso ficam no estoque, não dentro da área de vendas, que é muito comum a gente ter essa visão de que eu vou mostrar tudo porque eu quero vender tudo. Não, você não vai vender tudo. E o estoque vai te ajudar nisso. Quando a gente fala estoque, não é ter quantidade de produto absurda. É você ter um espaço para você fazer o giro dessa sua mercadoria. Então você não vai ficar expondo tudo ao mesmo tempo. Até porque essa é uma das técnicas que a gente trabalha, que eu mostro dentro do meu treinamento, de como você fazer o giro das mercadorias de uma forma que a sua loja vai ter sempre novidade, vai estar sempre atraente aos olhos do consumidor, ela vai estar sempre com esse aspecto de organizada, de bonita, mas é com a mesma mercadoria que você já tem. Então você não precisa ter aquela necessidade de comprar mercadoria o tempo todo. Você não precisa ficar o tempo todo nesse desespero de que eu tenho que ter novidade, eu tenho que comprar novidade. Novidade se cria, né? Então, tendo o espaço do estoque, vocês já conseguem fazer isso. Por quê? Vocês já vão conseguir trabalhar o giro de produto de vocês, vocês vão conseguir organizar a questão dos produtos por categorias de uma maneira mais fácil de encontrar, que às vezes mesmo estando dentro de loja, o produto tá tão mal exposto, tá tão bagunçado, tá tão desorganizado, que na hora do atendimento você não consegue fazer um atendimento eficiente, né? Então, o que acontece? Quando a gente consegue ter esse espaço de estoque dentro de loja, como eu falei, caso não tenha um espaço físico, uma sala tão grande, a gente consegue adaptar com alguns outros mobiliários, com gaveteiros. Então, antes de tudo, a gente tem que pensar nisso. Que espaço que eu preciso ter para adequar, né, para ter essa reposição dessa mercadoria que eu tenho. Então, já encontrei muito isso em projetos. Eu acho que quando eu chego para uma reunião com um arquiteto, com um lojista, a primeira coisa que eu pergunto é aonde vai ficar o estoque, aonde a gente vai posicionar o estoque. Quanto produto você tem dentro de loja, o quanto você vende de cada produto, para a gente colocar um espaço que seja relacionado a isso, né, que seja suficiente para a quantidade de produto que você tem. Segundo ponto, que foi algo que eu compartilhei do projeto de loja da Jordana Camilotti aqui com vocês nos stories, que foi a questão da iluminação frontal no provador, que é algo que hoje em dia muitos projetos já incluem, mas as lojas às vezes mais antigas ainda não têm, e é possível sim a gente fazer essa adaptação. Então a gente consegue fazer essa adaptação às vezes com uma iluminação mais simples, ou com uma fita de LED, ou até mesmo com uma lâmpada tubular, de uma maneira que você valorize a imagem do teu cliente. Eu vou até compartilhar para quem não tinha visto a imagem que eu tô falando para vocês. Só tenho que achar ela aqui na galeria, né, gente? Que é muita informação. Para vocês terem uma noção da diferença que faz a luz quando ela vem de frente, né, pro cliente que tá no provador, e quando a gente tem ela apenas vindo da parte superior. Então tem vários detalhes da parte de iluminação que às vezes pecam em um projeto e que é importante a gente se atentar. E isso também serve para a questão de vitrine, tá? Então a questão de vitrine a gente consegue também trabalhar essa iluminação. Então aqui é um exemplo, só esperar a imagem carregar aqui, para vocês terem uma noção da diferença. Esse profissional, ele trabalha simplesmente com iluminação, então é bem bacana que vocês consigam ter essa visão de um profissional que trabalha com isso. Só esperar a imagem carregar, gente, que talvez demore um pouquinho, tá? Deixa eu ver se ela vai carregar mesmo. Ou se travou. Acho que não vai carregar não, gente. Por algum motivo que pode ser talvez internet. Enfim, eu vou postar depois na sequência de novo nos stories pra vocês. Ou deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui que eu tinha visto de uns outros manequins. Ver se o problema realmente é a internet ou não. Cadê?
Acho que não vai carregar mesmo. Tudo bem, eu posto depois na sequência para vocês nos stories. Mas há muita diferença. Por quê? Iluminação frontal em provador, o que acontece? Quando a luz ela vem de frente, ela valoriza o cliente de vocês. Então ela não vai fazer sombra, por exemplo, embaixo dos olhos, nariz. Ela vai valorizar muito mais e o cliente ele não vai ficar procurando defeito nele. Ele vai ficar olhando o produto, vai valorizar tanto ele quanto o produto. Já quando a gente tem só a iluminação superior no provador ou na vitrine, o que vai acontecer? Vai fazer sombra, porque a luz ela vai bater aqui, ó. Então ela vai fazer sombra embaixo dos olhos, vai reforçar a olheira, a parte de sombra aqui no nariz, vai marcar muito mais, tipo, por exemplo, bigode chinês, sabe? Vai fazer sombra no busto, barriga também. Então, se tiver um pouquinho de barriguinha, vai marcar, vai fazer uma sombra, porque o corpo tem movimento, né? Ele tem curvas. Então, dependendo do ângulo que essa luz vem, ela vai reforçar, vai valorizar ou não essas curvas, esses movimentos do corpo. Então, por isso que a gente faz muito isso em projeto de loja, de trabalhar essa iluminação frontal. E outra coisa que acontece muito também, já falando de iluminação, é a iluminação posicionada errada na vitrine, tá? Então, da mesma maneira que no provador a gente posiciona a luz com uma luz superior e uma luz frontal para valorizar o cliente, para trazer essa luz que, de certa forma, ela achata visualmente o consumidor e deixa ele mais bonito, né, no espelho, faz ele prestar atenção realmente no produto e não nos defeitos que estão aparecendo no espelho. Na vitrine é a mesma coisa. Geralmente, o indicado é a gente posicionar a iluminação o mais próxima do vidro possível, vindo em diagonal para o manequim, porque ela vai iluminar o manequim todo de frente. Então também não vai fazer sombra. De preferência, se conseguir, colocar uma iluminação que seja flexível, que você consiga mudar a posição dela. Tem aqueles spots, enfim, tem várias iluminações com regulagem hoje em dia para que vocês possam fazer isso. Por quê? Essa questão da iluminação da vitrine ser flexível ajuda vocês a poderem mudar o manequim de posição, mudar ele de lugar dentro da vitrine e a iluminação acompanhar, tá? Porque senão o que acontece geralmente? A gente tem que deixar o manequim sempre no mesmo lugar, então você não cria vitrines interessantes porque o teu manequim não muda o posicionamento. E eu já falei disso numa outra sequência de posts que eu fiz e talvez seja um assunto até pra gente trazer numa live. Acho que eu já fiz uma live também sobre manequim, mas já faz muito tempo. Para falar justamente dessa questão, que muitas vezes essa diferenciação que vocês buscam na vitrine através de uma decoração, ela na verdade vem através do posicionamento dos manequins. Os manequins estão sempre posicionados da mesma maneira, né? Estão sempre em linha reta, com o mesmo espaçamento, então você não cria posições diferenciadas. Muitas vezes porque a sua iluminação não acompanha, então você não consegue mudar teu manequim de lugar porque a luz não acompanha e ele vai ficar no escuro, né? Então a gente sempre tenta trabalhar essa iluminação mais próxima do vidro, vindo em diagonal pro produto, não só manequim, mas qualquer outro tipo de produto que você venda. A gente consegue também trabalhar a iluminação lateral, quando a gente tem, por exemplo, 2 pilares na lateral da vitrine, a gente também posiciona na lateral, mas eu nunca indico a iluminação vindo de baixo, não é uma iluminação que valoriza o produto, então é algo que geralmente eu não indico, eu sempre indico vindo superior, em diagonal, para valorizar tanto o manequim, né, quanto ali o produto que você está mostrando. A live vai ficar gravada assim, vai ficar no perfil e eu vou postar ela também lá no YouTube para quem não segue. Tem o canal no YouTube também, tá, gente? E caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, queiram compartilhar alguma coisa, vocês podem ir comentando aqui embaixo que eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, os 3 primeiros pontos aqui de coisas que são importantes, que não podem faltar no projeto de loja, então. Primeiro, recapitulando, né? O espaço para o estoque, para você armazenar o teu produto, para você poder fazer o giro da mercadoria, ter um espaço para faturar os seus produtos, para você trabalhar as estratégias de exposição de produto. Iluminação em provador, iluminação frontal, que valoriza o cliente, que valoriza o produto. Iluminação na vitrine também superior, vindo em diagonal para os manequins. Na vitrine a gente não consegue fazer tanto frontal, né? Porque se ficar na frente vai ficar no vidro. Então, né, gente, é por isso que ela é superior e ela vem em diagonal. Ela desce iluminando em diagonal todo o processo. Outra coisa que eu mostrei, que eu acho bem bacana, não é tão difícil de aplicar em loja, que para quem trabalha com decoração, né, com cenografia de vitrine,
que é interessante ter, vocês investirem também no projeto de loja, é ter aquele suporte no teto da vitrine, que é tipo uma grade, para vocês poderem pendurar as decorações, até mesmo um produto de uma maneira suspensa, enfim. Por quê? Senão, o que acontece, né? É porque, às vezes, quem não trabalha no varejo acaba não olhando para cima no teto de uma vitrine. Mas, geralmente, gente, parece um tiroteio. Por quê? Tem vários furos de lugares onde foram colocados parafusos, ganchos, fita colada, tudo para pendurar alguma decoração em algum momento. E aí depois aquele teto vai ficando muito feio. Então, na hora de planejar algo para sua vitrine, já pense em fazer essa estrutura, que seja uma grade, ou às vezes duas barras de ferro, enfim, de algum material que você consiga pendurar uma decoração, mas ter algo específico para isso, para que você não estrague. Algumas lojas eu sei que o teto é de gesso, mas às vezes a gente consegue trabalhar, por exemplo, com algum outro suporte que vocês consigam fazer utilizar, né, essa altura para trabalhar a decoração, para colocar um expositor de produto suspenso, enfim, né, que vocês consigam trabalhar de outra maneira. O quinto ponto, que eu acho que é um dos que eu mais falo por aqui, é sobre a gente ter móveis funcionais. Eu acho que isso não pode faltar dentro de uma loja. Ah, Gisele, o que seriam esses móveis funcionais? Então, o que acontece? Às vezes a gente fica muito preso com um mobiliário que é engessado, que é fixo. Então, eu tenho uma área de 2 alturas onde eu não consigo expor, por exemplo, uma calça. Eu não consigo expor, por exemplo, um vestido longo, porque ela é só de 2 alturas. Ela não é flexível, ela não me permite mudar a exposição. Ou até mesmo mesas que são muito grandes, então não é flexível porque eu não consigo mudar o posicionamento dessa mesa, eu não consigo criar um layout diferente. E para quem é novo aqui, eu nunca ouviu falar dessa palavra, o que seria o layout então, né, gente? É o posicionamento desses mobiliários e é onde a gente vai criar o caminho que o cliente vai percorrer dentro da sua loja. Então, a gente vai criar vários pontos onde a gente vai atrair o olhar do consumidor, onde a gente vai mostrar um produto específico que a gente quer vender. A gente vai criar um ponto focal. Esse ponto focal ele pode ser uma mesa de valorização, que são aquelas mesas de 2, 3 alturas. A gente pode trabalhar um manequim, a gente pode trabalhar um cabide com look frontal, N possibilidades. Desculpa, gente, que esse clima tá muito seco. Então, ter móveis funcionais é fundamental dentro da loja de vocês também. Eu gosto sempre de indicar em projeto de loja, móveis menores. Voltamos. Móveis menores. Por quê? Quando a gente tem móveis muito extensos, a gente não consegue criar um layout versátil. Então, aquela mesa tem que ficar sempre na mesma posição. A gente precisa das araras sempre do mesmo jeito, porque a gente não consegue movimentar. Então, quando a gente tem mobiliários menores, a gente consegue criar um layout mais interessante. Gente do céu, esse clima, nem tomando água. Mas eu vou continuar. Muito bem. Então, essa questão dos móveis serem funcionais é por esse motivo, para que você consiga adaptar todo tipo de produto que você tem. Nós temos, por exemplo, as cremalheiras, que são aqueles móveis que a gente consegue regular a altura, consegue ter prateleira, look frontal, a gente consegue ter também a exposição de produto lateralizada. Então, é um formato de exposição que eu gosto muito, porque a gente consegue versatilizar a maneira que a gente expõe o nosso produto. Mas, ao mesmo tempo, tem lojas que a gente não tem essa possibilidade, que é o mobiliário que ele é fixo, mas a gente consegue, de certa maneira, ter 2 regulagens. Então, eu tenho uma arara que ela é fixa, mas eu deixo 2 ou 3 regulagens, né, na parte de serralheria, onde eu consigo mudar. Eu consigo, por exemplo, naquela arara de 2 alturas, pelo menos tirar a arara do meio, para a gente poder ter essa versatilidade. Então, essa questão da gente ter esses mobiliários flexíveis permitem que a nossa loja também se movimente conforme o nosso produto, porque a grande estrela dentro de loja é o produto. Então, a gente tem que estar sempre dando esse foco. Na hora de comprar um produto, na hora que vocês forem investir em produto, não, em
mobiliário, vocês têm que pensar nisso. Essa arara, ela me permite expor o produto de várias maneiras possíveis ou não? É um móvel muito grande, muito volumoso dentro da minha loja? Porque aí já não faz tanto sentido. É melhor eu ter 2 ou 3 menores que eu encaixo um layout diferente do que eu ter um móvel super extenso de 3, 4 metros. Imagina, gente, eu já vi lojas que tem mesas de 4 metros, onde a gente tem que dar toda a volta ao redor para ir para o outro lado, sabe? Não faz nem sentido no dia a dia, na rotina mesmo do varejo. Se eu faço consultoria particular, faço sim, faço consultoria presencial e online, tá, gente? Tanto dessa parte de análise de layout de loja, de consultoria também para a questão de coordenação de produto. Então, todos esses detalhes referentes a visual merchandising, eu faço sim consultoria, tá? Pode me chamar ali no WhatsApp que tá na bio, depois da live que a gente marca, tá? Que a gente consegue estruturar todos esses processos mesmo à distância. Eu consigo analisar a sua loja, entender quais pontos você pode melhorar, entender as suas dificuldades e depois disso eu passo um guia, a gente faz o acompanhamento para que você consiga colocar em prática. Então, se você precisar às vezes de alguma indicação até mesmo de fornecedores, exemplos, enfim, eu envio todos os guias para que vocês consigam aplicar dentro de loja, tá, gente? Então, nessa questão de mobiliário, eu acho que é algo assim que quando a gente tem um projeto de reforma ou de inauguração de loja, é algo que eu sempre me atento. Tanto que eu me especializei um pouco mais nessa parte de arquitetura justamente para isso. Para poder participar de projetos de loja. Porque senão, o que acontece? Se a gente faz um projeto que ele não é adequado, que ele não é versátil, que ele não é funcional, na hora que vocês forem expor o produto, vocês não vão conseguir trabalhar da melhor maneira possível o visual merchandising. E aí a gente vai ficar preso, a gente vai ficar amarrado, certo? Então acontece muito de eu chegar em loja, quando eu não participo do projeto de arquitetura, e não conseguir executar um VM, por exemplo, ao máximo que eu poderia executar, porque o mobiliário não me permite. E aí, ao invés de eu simplesmente pensar na melhor maneira de expor o produto, eu tenho que ficar vendo aonde o produto vai se encaixar. Por exemplo, o que eu falei antes, um vestido longo. Eu gostaria de trabalhar uma família linda de vestidos midis, longos, mais na entrada da loja, mas não tem nenhuma arara que me permita colocar a peça longa. Aí eu já tenho que ver onde que tem uma arara alta para eu poder trabalhar. Às vezes essa arara, ela tá num ponto da loja onde não é muito visível, é uma área fria. E aí eu já tenho que tentar trazer o cliente para esse setor. E esse produto que às vezes ele não tá vendendo muito bem dentro da loja de vocês, gente, pode ser que seja por isso. Porque ele está em um setor onde é uma área fria, onde o cliente não frequenta muito. Esse produto tá parado lá há 1000 anos. E você não muda ele de lugar. Às vezes porque você não tem essa rotatividade, você não tem o conhecimento das técnicas do VM que a gente utiliza. E às vezes também porque o mobiliário não te permite, né, trabalhar de uma maneira diferente. Então, às vezes até mesmo nessas consultorias, a gente consegue analisar certinho as possibilidades da sua loja e fazer alguns ajustes. Às vezes não precisa ser uma grande reforma. Às vezes a gente vai fazer pequenos ajustes dentro da tua loja que já vão melhorar a exposição, que você já vai conseguir fazer um investimento baixo, às vezes até mesmo ali em estrutura de loja, né? E isso já vai fazer uma total diferença nas suas vendas também. Perfeito, comprei seu curso e estou colocando em prática, mas pretendo fazer outra loja e já não quero errar. Ótimo! Então me chama que a gente já consegue fazer essa análise de projeto, tá? Até foi semana passada. Eu tinha uma reunião online justamente sobre isso. Então a gente analisou o mobiliário que a empresa já tem, que vai ser uma inauguração, era uma loja online e ela vai se tornar uma loja física. E a gente analisou todos os mobiliários que ele já tinha, o espaço da loja, as medidas, onde encaixar da melhor maneira esse mobiliário, onde ficaria o setor de caixa, o setor do provador, a área do cliente, um pequeno estoque, onde a gente guarda até mesmo, gente, aquelas coisas do dia a dia da loja. Tem que ter um armário pra gente guardar, por exemplo, um material de limpeza, pra gente guardar sacola. A gente tem que ter esse espaço. Dentro de cada 3, 4 metros a gente precisa de uma mesa de atendimento, onde você vai tirar o produto da arara, você vai trazer nessa mesa para mostrar para o cliente, onde você vai dobrar o produto para devolver ele para a prateleira, onde você vai até mesmo às vezes fazer foto do teu produto, né, para as redes sociais. Então a gente tenta pensar assim no dia a dia de loja a melhor maneira possível de aproveitar o teu mobiliário, né? Aonde você vai colocar cada produto, como que você pode movimentar isso dentro de loja.
Então, quando a gente tem esses móveis funcionais, é um problema a menos pra gente se preocupar dentro de loja, né? Que os stories que eu compartilhei hoje das minhas clientes, que elas simplesmente trocaram, né, as cores dos produtos dentro de loja, fizeram o giro da mercadoria. Isso só foi possível por quê? Porque a gente pensou também no mobiliário. Então, antes delas fazerem o projeto das araras, desse novo setor que a gente reinaugurou, a gente analisou as medidas, a gente viu certinho aquele espaço, o que a gente poderia trabalhar. Então, isso que a gente faz pensando justamente no dia a dia de loja. Outro ponto, né, que eu já tô me adiantando aqui com vocês, falando de mobiliário, que é muito importante a gente ter cuidado, que não pode faltar na hora da gente planejar um projeto de loja, de uma reforma, é a gente analisar a altura desses mobiliários e as distâncias entre eles, né? Quem já fez treinamento comigo, até assistiu algum outro conteúdo que eu já fiz aqui de lives e tudo mais, eu já compartilhei algumas medidas para vocês, mas é sempre importante a gente pensar isso, que às vezes a gente tem uma loja com o pé direito muito alto e a gente quer aproveitar o máximo, a gente quer colocar, ó, até o topo, né? Só que a gente tem que entender que a gente tem uma limitação física, né? Então, a partir de uma certa altura, não fica confortável para o cliente pegar, acessar esse produto. E, gente, como bons brasileiros que nós somos, nós tocamos o produto, nós vemos eles com a mão. Então, se o cliente não tocar o seu produto, isso já psicologicamente aprovado, é algo que influencia totalmente na decisão de compra do cliente. A gente quer tocar o produto para comprar, a gente quer sentir ele. Não só na questão de confecção, de calçados, onde tem uma questão de textura, de tecidos, mas até mesmo em produtos que não tem nada a ver. A gente quer tocar a TV que a gente vai comprar, a gente quer tocar o celular. Então, essa questão de acesso do cliente ao produto, ela é muito necessária, até mesmo para vocês. Às vezes, o que eu encontro em projeto de loja, né? Um gaveteiro muito baixo ou uma prateleira muito baixa. O mais alto é de lei, né, gente? Arara de 2 metros, onde ninguém alcança, e você vai ver a equipe de vendas todas ali na faixa de 1,50 a 1,60 de altura, e as coitadas tendo que subir em escada, em banquinho. Eu já vi projeto de estoque de calçados com escada de 2, 3 metros, que as funcionárias tinham que subir para pegar a escada, na escada, para pegar as caixas de calçados e descerem escada carregando. Gente, isso daqui no dia a dia não funciona. Sabe? São essas coisas que a gente precisa analisar e falar, tá, eu vou colocar aqui super alto, tá, mas aí como é que eu vou alcançar esse produto? Vai ser fácil pra mim e pro cliente ficar passando esses cabides nessa altura de 2 metros? Ah, não, ele vai ter que subir e pegar com um banquinho. Você vai ter um banquinho dentro da loja o tempo todo pro teu funcionário subir ou pra você mesmo subir e pegar esse produto? Sabe? São umas coisas assim que no dia a dia não funcionam. Então a gente tem que analisar essa questão de altura. Geralmente a gente trabalha nessa altura de 1,70, 1,80 é suficiente. Depende do mobiliário, tá? Se a gente for trabalhar com mobiliário que tem 2 alturas, pro masculino, por exemplo, a gente não consegue expor uma calça e uma camisa numa altura só de 1,70, 1,80. Então a gente tem que fazer o quê? Medir o nosso produto, né? A gente tem que medir o nosso produto para poder adequar o mobiliário a ele. É sempre o mobiliário que se adequa ao produto e não o contrário. Eu tenho que pensar que produto vai nesse mobiliário e não eu vou fazer o mobiliário para pendurar produto e depois eu vejo o que vai ali, sabe? Que é isso que geralmente acontece. O projeto tá lindo, tem um monte de prateleira. Tá, mas o que é para colocar nessa prateleira? Aí no desenho tem lá 3, 4 bolsinhas. Minha cliente nem vende bolsa direito. Ou um expositor de cinto numa localização que não tem nada a ver, sendo que eu posso expor o cinto em qualquer outro lugar da loja enrolado, ou com um ganchinho que entra no outro ponto que eu vou falar pra frente pra vocês, a questão de acessórios, a gente poder adaptar dentro de loja. Então, quando a gente tem, por exemplo, um profissional de VM participando de projetos de loja, fica muito mais fácil ter alguém pensando no dia a dia de vocês. Por quê? Eu tô sempre do lado do produto e do lado da equipe ali de trabalho, pensando no dia a dia de vocês. É algo que eu já deixo sempre claro. Quando eu chego em loja, que eu não vou fazer, por exemplo, as assessorias práticas, que eu vou executar o VM dentro de loja, que eu sei que às vezes a equipe tem uma certa resistência, né? Eu sempre chego falando isso. Eu tô vindo para ajudar, para facilitar o processo de vocês, não para dificultar, né? Então, a intenção é que vocês entendam como trabalhar o produto de uma maneira diferente,
mas que isso não dificulta o dia a dia de vocês, que a gente tenha um mobiliário que facilite o dia a dia, que a gente tenha uma distância entre os mobiliários que permitam a circulação das pessoas, né? Por exemplo, a gente trabalha com pelo menos, gente, 90 centímetros de circulação entre um mobiliário e outro. Desculpa. Por que essa medida? Porque a gente precisa que passe um cadeirante desse espaço. A gente precisa que passe uma mãe com carrinho de bebê. É interessante que consiga passar 2 vendedores sem ninguém ficar se batendo, 2 clientes. Aí, o que eu vejo às vezes? Uma loja que, eu quero colocar todos os produtos que eu tenho, eu quero colocar um monte de mobiliário, um monte de arara. Ninguém consegue circular dentro dessa loja. A exposição dos produtos não é clara. O cliente não consegue acessar o produto. Fora a parte de sobrecarregar a exposição, onde ele tira um cabide e cai 3 quartos, ele vai virar pra cá e ele bate numa outra pessoa. Ele tem que esperar uma pessoa passar pra ele ir. Isso não é funcional dentro de loja. Isso não causa uma boa experiência de compra do cliente falar, quero voltar pra essa loja porque é muito legal comprar lá. Ele não quer voltar. Ele se sente sufocado, ele se sente preso. E aí você pode ter o produto mais legal do mundo, mas ele não vai voltar. Então, a gente ter essa acessibilidade do consumidor ao nosso produto, essa circulação dele dentro do espaço de loja é fundamental. Então, a gente respeita algumas alturas, como eu falei pra vocês. Geralmente, a minha indicação ali é de 1,80, porém, depende do tipo de mobiliário que você tem. Mas sempre faça esse teste, façam vocês na loja de vocês, se tá sendo fácil ou não de alcançar o produto de vocês pro consumidor, tá? Outro ponto importante, como eu falei, da circulação, é a gente ter essa questão de manter pelo menos 80, 90 centímetros para corredores que a gente chama secundários, que são entre algumas araras. Corredor principal, gente, que é em direção ao caixa, em frente ao caixa, em frente ao provador, a minha indicação é pelo menos 1,20 m. Por que 1,20 m? Porque ali é um espaço onde a gente tem grande circulação de pessoa. Então não tem como a gente deixar um espaço curto na frente de um provador, na frente de um caixa, só 1 metro, porque as pessoas não vão conseguir estar confortáveis. Você vai estar passando com a sua cliente, outra pessoa vai estar finalizando a compra também. Então é uma área que tem acesso de muitas pessoas, a gente precisa de um espaço maior para isso. Outro ponto importante, que é o 7º ponto que eu listei, que não pode faltar no projeto de loja, são manequins atuais e que são a personificação do seu cliente. Eu vou falar disso por partes. Primeiro ponto, manequins atuais. Gente, não tem como a gente ter aquele manequim que já tá todo remendado à base de fita e você querer vender um produto com valor agregado nele, tá? Então, o cliente vai olhar e falar assim, nossa senhora, se o manequim tá desse jeito, capaz que eu vou pagar 300, 400 reais um produto. Não vou. Eu sei que manequim é um investimento alto, é por isso que vocês precisam se preparar para isso. É por isso que vocês precisam do manequim também com uma cor neutra. Vocês não vão pegar um produto um manequim que chama mais atenção que o produto, tá? Um manequim dourado, um manequim prata. Gente, tudo bem se vocês tiverem condições de trocar a cor do manequim ou trocar o manequim o tempo todo, beleza. Só que esses tipos, essas tonalidades de manequim, elas não valorizam o produto de vocês, porque elas atraem mais o olhar para o manequim do que para o produto. Até mesmo o manequim que é totalmente preto. O que acontece? Você vai querer expor um produto preto, não vai aparecer. Manequim totalmente branco também não valoriza tanto produtos brancos. Então, hoje em dia a gente está tendo muitas opções bem interessantes de manequins em tons de bege, de cinza, que são um pouco mais neutros, são mais atuais, né? E você consegue expor qualquer cor de produto que vai ficar bem exposta. Então, quando a gente associa uma boa tonalidade de manequim, um manequim atual, uma boa iluminação de vitrine, mais o posicionamento dos manequins que a gente comentou antes, tudo isso vai valorizar a exposição do seu produto na vitrine. Quando você tem dentro de loja um mobiliário flexível, você tem alturas e distância entre esses mobiliários, né, de uma maneira interessante, e você trabalha a coordenação dos produtos com o visual merchandising, a mesma imagem que o cliente teve lá na sua vitrine de uma loja interessante, ele vai ter quando ele entrar dentro de loja. Então percebam que é uma sequência. Essa semana
Eu não ia nem falar disso nessa live, vai virar um post, mas eu vou falar, tá? Porque eu não me aguento. Essa semana eu vi, mais uma vez, as pessoas falando assim, ai, porque o varejo tá difícil. Porque tudo tá difícil, porque não vende, porque nossa, porque o cliente, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque não vende, não vende, não vende. Aí você vai olhar, às vezes, o Instagram, ou até mesmo você conhece a loja que tá sempre reclamando de que não vende. A pessoa não investe em nada. Ela tá há 1000 anos com o mesmo mobiliário, ela tá há 1000 anos expondo o produto da mesma maneira, porque lá atrás funcionou, e tudo bem, lá atrás funcionou, mas a gente não tá olhando pra trás, a gente tá olhando pra frente. Esse mobiliário que você tem hoje, ele vai te levar mais quantos anos de loja? Quantos anos de vida a sua loja ainda vai ter com esse mesmo mobiliário? Quantos anos de lojas, quantos anos de vida a sua loja ainda vai ter com essa maneira que você está expondo o teu produto? Quem está vendendo mais é porque está se atualizando, é porque está investindo na loja. Então, muitas vezes, está reclamando de que não vende, mas não está fazendo esforço nenhum para melhorar o seu ponto de venda. Aí você reclama que o cliente nem entra na loja. É porque a sua loja não é interessante. Ele vai lá fazer o quê? Ah, mas a gente tá fazendo promoção e não vende. Sim, gente, porque se ninguém contou ainda pra vocês, a gente está numa época que só dar desconto, que só fazer promoção, não é o que vai sustentar a tua loja. O cliente não tá atrás de preço, sabe? O comportamento das pessoas, o comportamento de consumo mudou. Então, se você ainda está trabalhando dessa maneira, achando que eu não preciso investir em loja, eu não vou mudar a exposição, eu não vou fazer um treinamento de visual merchandising, que, meu Deus, tudo é muito caro, eu não quero investir R$200 em um curso, numa palestra, eu não quero fazer nada, mas eu quero vender 30, 40, 50, 100 mil no mês. Mas o quanto você está investindo para ter esse retorno? Então, assim, só um pensamento para vocês, tá? Sobre essa questão. Então, assim, muitas vezes a gente tá ali com o manequim desatualizado, com móveis desatualizados, a gente não muda nada dentro da loja, o mesmo produto tá na mesma posição desde que a loja inaugurou. O setor do jeans é no mesmo lugar uma vida inteira. O setor masculino é no mesmo lugar uma vida inteira. O cabide é o mesmo. A maneira que você expõe, o jeito que você dobra a calça ainda é o mesmo. Então, gente, fica difícil mesmo você vender, a sua loja crescer, você ir pra frente. Entende? Porque tudo é uma questão de desenvolvimento. Você tem que ir acompanhando o mercado. Aí hoje, como a gente tá muito no online, eu vejo muita empresa focando simplesmente na questão do online, querendo fazer TikTok, dancinha e tudo mais, que isso, na verdade, só aumenta pra vocês seguidores. Quando a gente vai puxar a questão de vendas, não traz venda. E aí você olha pra dentro da loja da pessoa, aquilo tá um caos. Não tá sendo atraente pro consumidor. Então é óbvio que o consumidor não vai comprar na sua loja, né? Então, a Ellen perguntou, e qual o prazo para dar essa repaginada, Gi? A repaginada da parte de móveis ou a parte de coordenação de produto? Eu acho que, gente, essa questão de mobiliário, se você escolhe um mobiliário flexível, você não precisa ter essa coisa de, meu Deus, a cada 2 anos eu tenho que trocar. Mas, sabe, você vai fazendo pequenos ajustes. Ah, a gente fez a pintura na loja, agora essa cor aqui já não tá tão bacana. Vamos dar só uma pintura nessa loja. Vamos trocar o manequim. Ah, esse manequim aqui a gente já comprou há muito tempo, hoje em dia já tá meio que ultrapassado, tá tendo opções mais legais. Então, vocês conseguem ir adaptando aos poucos, não precisa ser tudo de uma vez, porque o investimento vai ser alto. Mas, gente, criem um caixa para a empresa de vocês para poder reinvestir na empresa de vocês. Ah, eu não posso trocar todos os meus cabides agora. Então, eu vou trocar de um lado da loja, eu vou trocar de um setor, depois eu vou trocar do outro. Eu vou ir adaptando, sabe? Em questão de separação dos produtos que você fala no curso, muito bom. Separar os produtos que têm valor agregado maior, separar dos demais. Essa é uma questão que a gente pode analisar também, porque, por exemplo, se você trabalha com vários tipos de público e você tem marcas muito renomadas, às vezes se você for colocar realmente entre produtos que são mais acessíveis, o cliente vai levar um choque. Opa, peraí, eu tô vendo um produto de 79 e do nada tem um de 499. Então é meio que um susto, né? Então você tem que entender isso. Se você trabalha com marcas específicas, você pode criar um espaço da marca ou um espaço mais renomado.
a questão dos móveis, eu acho que vai depender muito dos móveis que você vai escolher, tá? Por exemplo, hoje a gente não investe tanto em loja, essa questão tanto de marcenaria, de muito móvel em MDF, né? Não que a gente não tenha, mas a gente não investe tanto quanto foi no passado, por exemplo, que a gente fazia paredes gigantes com isso. Hoje em dia tá um mobiliário muito mais simples e flexível para que vocês consigam movimentar. Se for nesse caso, tem mobiliário, gente, que dá para usar assim por 5, 10 anos tranquilamente, sem ter essa necessidade de troca. Olha que depoimento bacana que o pessoal compartilhou aqui. Tem peças que estavam todas juntas e não estava tendo o valor que realmente merecia. Apliquei e estou vendendo até mais. Eu não preciso falar o que meus alunos falam por mim, tá? Que o que eu ensino funciona. Então, gente, eu fiz até o post antes nos stories falando dessa questão. Que a intenção do visual merchandising é fazer vocês exporem os produtos de vocês de uma maneira estratégica muito mais inteligente. Porque tem um porquê, não é só eu penduro meu produto dentro da loja de qualquer maneira e ele vai vender. Não, ele não vai, gente. A gente tem que pensar, peraí, o meu cliente que tá vindo, quanto que ele tá comprando, né? Por compra, qual que é o ticket médio, quantos produtos ele tá levando, qual marca ele mais leva, ele não tá levando esse produto, onde ele tá sendo exposto esse produto dentro da minha loja que ele não tá vendendo muito bem, como que eu tô expondo ele, eu tô expondo por categoria, eu tô expondo ele por grade, deixa eu testar algo diferente. Então a gente começa a fazer essas questões de entender realmente como o nosso cliente quer ver o produto. E é teste, gente, não tem uma receita pronta de bolo de eu chegar pra vocês e colocar aqui. Quem já fez treinamento comigo, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu falo direto. Depende. Cada loja é uma loja, então não tem uma estratégia 100% pronta para vocês pegarem e replicarem. Porque cada um de vocês que tá aqui tá em uma cidade diferente, às vezes em estados diferentes, tem imobiliário diferente, produto diferente, cliente diferente. Então, ticket médio de produto diferente, marcas diferentes. Então, não tem como chegar com uma receita pronta. Nós temos N estratégias dentro do VM e a gente vai identificar o que funciona para você. Só que não significa também que quando você identificou uma estratégia, uma maneira de expor o teu produto que está funcionando agora, que ela vai funcionar pro resto da vida. Entende? Por isso que eu comentei do fato de muitos lojistas estarem reclamando que não vende, mas também não estão se atualizando. Então, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Sim, gente, deu certo em outros momentos. Agora pode ser que já não funcione mais. Boa noite, Douglas. Então, é isso que a gente tem que analisar. O que eu tô fazendo hoje? Será que isso daqui realmente tá funcionando? Será que daqui 2, 3, 4, 5 anos isso daqui ainda vai estar funcionando? Será que não vale a pena eu testar algo diferente enquanto eu ainda estou seguro, né? Enquanto eu ainda não estou com a corda no pescoço, desesperado porque eu vou ter que fechar a loja porque não tá vendendo? Eu preciso começar a me movimentar e me adiantar antes. Então, muitas vezes a gente vê isso. Essa questão de não estar vendendo, mas também não estar investindo, não estar testando, não estar mudando. Então é realmente pegar as técnicas e aplicarem. Eu não tenho nenhum cliente meu, nenhum aluno meu que pegou as técnicas que eu ensino e que aplicou em loja e que não teve resultado. Resultado em vendas, resultado visual também da percepção do cliente, porque nem tudo, às vezes, gente, é a parte visual, embora é o que o cliente enxerga, né? A gente sabe que a percepção do cliente em relação à loja de vocês muda completamente quando a gente tem a exposição do produto. Só que não é só a exposição do produto, como a gente falou, é a gente ter ali a iluminação, é a gente ter o espaçamento entre os mobiliários, o mobiliário flexível que permite vocês trabalharem de diversas maneiras dentro de loja, mudar a cara dessa loja o tempo todo com o que vocês já têm, né? Se os mobiliários forem flexíveis e se eles forem menores, vocês conseguem fazer esse giro o tempo todo. O posicionamento dos manequins, a tonalidade dos manequins, tudo isso é uma parte que vai complementar a exposição dos produtos. Então, o fato de ter uma loja que é bonita o tempo todo é um conjunto de coisas, é um conjunto de estratégias, né? Que a gente analisa. E depois dessa parte visual, aí a gente entra na parte de dados financeiros, né? De analisar o quanto você está vendendo, que produto que você tem que vender dentro de loja, que aí é a parte estratégica e inteligente, onde a gente vai fazer o visual vender o que a gente precisa vender do estratégico,
né? Então, é algo que, assim, a gente tem que trabalhar muito forte dentro de loja e que funciona, como eu falei pra vocês, não tem nenhum aluno meu, cliente meu, que aplicou as técnicas e que não teve resultado, tá? Porque isso realmente é algo que é comprovado que funciona, né? Então, a gente analisa o que vai funcionar pra sua loja. Por isso que eu bato muito nesse ponto também, que não adianta você só ver, ai, fulano combinou roxo com verde, eu vou fazer também. Você nem sabe o porquê que ele combinou aquilo, não é só a estratégia da cor. Tem todo um porquê por trás daquilo para quem realmente trabalha com VM, né? Então, esses pontos, a gente vai falar mais em outra live, porque senão eu faço aqui, ó, live de 3 horas, tá? A gente já tá quase no limite, estamos indo pro último ponto, que acaba também sendo um pouco do que eu já estava falando aqui para vocês, que entra nessa parte de exposição de produto. Então, para quem tá chegando agora no final da live, a gente tá falando de pontos importantes que eu identifico que não podem faltar em um projeto de loja. Eu vou recapitular eles com vocês. Então, o primeiro de tudo é de ter um espaço para o estoque, onde vocês vão armazenar a mercadoria de vocês, onde vocês vão conseguir fazer o faturamento desse produto também, onde vocês vão fazer o giro da mercadoria, então não vai precisar ficar tudo exposto dentro da loja, assim você consegue ter uma exposição mais bonita, mais atraente, mais interessante para o consumidor de vocês. Iluminação em provador, iluminação frontal que valoriza o consumidor. A iluminação de vitrine também superior, próximo ao vidro, vindo em diagonal ou na lateral também, mas sempre em diagonal, próximo ao vidro, iluminando por completo o manequim. O suporte também no teto da vitrine para quem trabalha com decoração, a gente ter o suporte para não ter que ficar furando o teto 1.500 vezes. Móveis funcionais e que se adaptam ao produto e que criem layouts interessantes. Então, móveis flexíveis, móveis que sejam menores para que vocês possam mudar a posição, então vocês conseguem agrupar, por exemplo, uma arara pequena com uma mesa pequena de valorização, vocês podem depois mudar o posicionamento dessa mesa para outro setor da loja, essas coisas assim, gente, esses móveis de centro de loja, eu sempre indico fazer eles menores, tá? 1 metro, 1 metro e pouco, para que vocês consigam movimentar. Araras também, nada de araras muito extensas, principalmente essas de solo que a gente chama, essas araras de chão. Tá? Então, alturas e distâncias também adequadas no mobiliário. Lembre-se que a gente tem que conseguir pegar esse produto com conforto físico. Nada de, estratosférica altura, por favor. Distâncias também adequadas. Então, a gente precisa que seja ali pelo menos uns 90 centímetros nos corredores secundários. Em frente de caixa, provador, corredor principal que direciona para o caixa ali da entrada da loja, pelo menos 1,20, para que a gente consiga ter 2 pessoas passando ao mesmo tempo tranquilamente, sem ninguém se esbarrar, para que passe um cadeirante, uma mãe com carrinho de bebê, com conforto, tá? Manequins atuais e que sejam a personificação do seu cliente. Essa parte de ser a personificação do seu cliente, gente, o que é? Às vezes você tem uma loja que vende tamanho maior, mas você não tem nenhum manequim que tenha aquele tamanho para você poder colocar na vitrine. Aí o cliente entra e fala, essa loja só tem roupa para magro. Que é exatamente essa frase que eles usam, tá? No dia a dia. Tenho certeza que vocês já ouviram para quem vende tamanho maior. Então, se você vende tamanho maior, você precisa de um manequim para vestir ele e o cliente ver o caimento daquele produto naquele corpo, para que ele possa se identificar. Porque se ele usa um... Peraí, gente, que eu acho que tinha travado aqui. Voltou? Respondam pra mim aí, por favor. Voltou, gente? Vocês estão me ouvindo? Acho que voltou, né? Então, o que eu tava falando da questão do manequim é isso. O cliente tem que se identificar, ele tem que conseguir ver. Ótimo, voltou. Tem que conseguir ver, se enxergar no manequim. Então, se você vende tamanho maior, você tem que ter um manequim que vista isso. Se o cliente usa, por exemplo, tamanho 50 e você só tem manequim que veste tamanho 38 na vitrine, como é que ele vai entrar a comprar esse produto? O caimento do produto pro tamanho 38 e pro tamanho 50 é totalmente diferente. Eu vendo masculino, mas eu não tenho nenhum manequim masculino. Eu vendo infantil, mas eu não tenho nenhum manequim infantil.
Ô, gente, vamos se ajudar, né? Vamos se ajudar. Então, é importante que o cliente se identifique com aquele produto que está sendo vestido no manequim e para isso o biotipo tem que ser parecido também, tá? Deixa eu ver o que vocês tinham falado aqui. Uma coisa importante que eu aprendi é que não devemos comparar os nossos bolsos com o bolso do cliente. Às vezes não queremos trazer aquele produto porque é caro e achamos que não vale. Sim, gente, por isso que lá no treinamento a gente fala dessa questão, a primeira aula ela é justamente sobre isso. É sobre a gente analisar os dados de vendas. Porque às vezes a gente realmente acha que nós vamos comprar o produto, a gente acha caro, não quer trazer. Só que aí se você vai analisar até os dados de venda, você vai ver o quanto que o teu cliente está gastando, o quanto que ele está levando de quantidade de produtos por venda. E aí você vai conseguir entender e falar, não, mas espera aí, meu cliente está pagando um ticket alto. Ele tá levando 2, 3 produtos aqui, então se eu levar esse preço aqui, ok. Ou não, eu tô comprando um produto com muito valor agregado, mas o meu cliente, as vendas dele, ele compra um valor bem abaixo. Então eu vou ter que trazer produtos que se assemelhem um pouco mais com o ticket desse valor que ele tá pagando, para que eu consiga vender mais. Ou o que pode... Olha, gente, eu falo, tudo depende. Ou o que pode estar acontecendo também, que a exposição do seu produto, ela tá num formato de loja mais popular. Então, o cliente não quer pagar um valor agregado, ele não vai pagar um valor agregado porque ele não entende que a maneira que você está expondo o seu produto vale o preço da etiqueta. Pois é, essa é bombástica. A maneira que você está expondo o seu produto não vale o preço que está na etiqueta. Na visão do consumidor, não é na visão real. O que acontece, assim, em 90% dos casos dos meus alunos, quando a gente faz a parte prática de treinamento ou que eu faço assessoria e eu vou até a loja, a gente reorganiza os produtos em loja. Tem muito produto que às vezes não estava vendendo, que estava lá há muito tempo e nem era às vezes com valor agregado e que vende. Porque o cliente começa a ter outra percepção do produto. Ou um produto que ninguém fala, nossa, aqui não vende porque ele é muito caro. Não é que é muito caro, às vezes ele só está sendo mal exposto. Então, às vezes é isso, a gente está julgando o cliente baseado com a nossa percepção, mas a gente não sabe até que ponto o cliente está disposto a pagar. E a venda, gente, ela é muito emocional. Quantos aqui já não compraram coisas que financeiramente, naquele momento, você não tinha como desembolsar e pagar, mas você parcela, você dá um jeito, você guarda porque você quer comprar. Então, quando a gente vê valor naquilo e a gente cria um desejo, o preço é um detalhe. É um detalhe. Por isso que quem ainda tá brigando por promoção, por preço no mercado, não vai sustentar por muito tempo. Porque não tem o cliente, esse cliente que compra por preço, que ainda tem muita gente que fica só comprando por preço, ele te troca por qualquer pessoa, qualquer R$2 de desconto ele te troca. Então, esse é o ponto que a gente tem que entender. Qual dica você dá em questão da iluminação do provador? A iluminação do provador que a gente falou antes é você ter uma iluminação frontal. Pode ser de LED ou com lâmpada tubular, enfim. Não apenas a luz superior, porque a luz superior ela faz sombra. Depois, gente, qualquer coisa vocês me chamam no inbox também, eu consigo enviar para vocês as imagens, para que vocês tenham essa noção. Então, isso influencia muito na percepção do cliente em relação à visão do produto, porque se ele chega no provador e a iluminação tá mais focando de cima, ela vai fazer sombra embaixo dos olhos, do nariz, ela vai marcar a barriga, o cliente vai ficar vendo só defeito nele, só defeito. E aí o que acontece? Ele não vai focar no produto, porque ele vai estar se achando horrível. Porque o provador é escuro, porque não ilumina bem. Então, quando a gente faz essa composição de trabalhar a luz superior e mais uma luz frontal, vocês conseguem ter essa questão de valorizar. Por que as influencers, quando começaram, né, com essa onda da ring light, da luz de camarim, por quê, gente? Porque realmente a luz de frente, ela valoriza muito mais. Então, é isso que é interessante vocês pensarem. Eu preciso de um provador em que o cliente se sinta maravilhoso, não onde ele está se sentindo feio e não vai querer comprar o produto. Então, esses detalhes de exposição de produto também são interessantes, que eu falo sempre, é um conjunto, não é simplesmente pendurei meu produto na loja, separei ele por cores, achei que arrasei no VM e tô vendendo. Não, o Visual Merchandising, ele trabalha o conjunto dentro da loja. E o último ponto, né, pra gente ir fechando já nossa live,
são os acessórios que auxiliam na exposição do produto. A gente já comentou um pouco sobre isso, né, na parte de mobiliário funcional, mas o que é interessante então também, que eu acho que não pode faltar dentro de loja, gente. Cabides com extensores, aqueles cabides de silhueta, cabide de corpinho que vocês conhecem, sabe, para montar look, para quem trabalha principalmente com o feminino, ele é excelente pra gente poder colocar, por exemplo, vestido, sabe? Vestido que às vezes tem muito recorte na cintura, ele não fica ajeitado no cabide normal. Vestido drapeado, blusa drapeada também fica ótima naquele cabide. Vestidos com amarração, macacão, enfim. Para você montar um look mesmo pro teu cliente, um look completo. Os extensores são ótimos tanto pro feminino quanto pro masculino. Masculino, às vezes, o cabide de corpinho ele não vai ficar tão bem a roupa masculina. Mas aí a gente pode usar extensor de cabide. A gente pendura um extensor no mesmo cabide, a gente põe a parte de cima e a parte de baixo. Então eu já ofereço um conjunto pro meu cliente. Os ganchos para look frontal. O que seriam esses ganchos? Gente, sabe aqueles ganchinhos que a gente chama de pegboard, de painel canaletado? Ele tem também para a cremalheira e para qualquer outra arara que você tiver dentro de loja. Tem como mandar produzir eles para que vocês encaixem nas araras. Então, se você só tem arara lateralizada, o teu cabide não é o cabide de madeira ou o cabide de acrílico, aquele que gira, você não vai conseguir deixar um look frontal na arara. Então, suas peças vão ficar todas de lado. Quando a gente trabalha o look frontal, já é provado que ele chama muito mais atenção, a gente cria um ponto para o cliente olhar, atrai o olhar dele e isso vende. Geralmente é um dos primeiros produtos que a gente vende dentro do VM. Então, para a gente criar esse ponto focal, a gente precisa que o cabide gire. Mas, para a gente conseguir expor mais produtos, a gente trabalha esses ganchos. Eu vou tentar amanhã, qualquer coisa, fazer um post colocando essas informações para vocês poderem acompanhar certinho, tá? Então, a gente consegue colocar esse gancho para expor mais do que um produto. Ele é como se fosse um ganchinho de pegboard, gente, aquele de painel canaletado. E aí você consegue colocar 3, 4, 5 cabides de produto, ao invés de virar só um no look frontal. Então, a gente ganha um pouco mais de espaço e você consegue criar esse ponto focal. Esses ganchinhos também, o que você consegue trabalhar? Pendurar cinto, bolsa, lenço. Então, ele vira dentro de loja um suporte para vocês trabalharem várias coisas dentro da exposição de produto. Eu gosto muito ele para utilizar com cinto. Por quê? Geralmente, vocês criam um único lugar para expor cinto e vocês não espalham eles pela loja. E aí, o que acontece? Na hora da venda, vocês dependem do vendedor, de vocês lembrarem e falar, e um cinto? Então assim, a gente espalha, né, pincela um pouco das categorias de produto pela loja para que o cliente mesmo lembre. Então, eu vou montar uma composição ali que tem uma camisa e uma calça esporte fino e do lado eu vou colocar um cinto ou pendurado ou enrolado, enfim, que o cliente veja aquela composição e entenda que eu estou dando uma sugestão para ele, tá? A gente faz muito isso dentro do VM. Nós não somos apenas uma loja que vende produto. Você vende o produto, a informação de moda, você ensina o consumidor como usar. Então, realmente é uma venda que ela é consultiva e é isso que faz diferença no varejo hoje em dia. As pessoas querem saber como fazer, só que elas não querem ter que ficar pensando, estudando, elas querem pronto. Se a sua loja fornecer isso pronto para o teu cliente, você já está à frente. Só que para isso, é claro, vocês vão ter que entender de moda, vocês vão ter que estudar, porque o cliente de vocês não quer estudar, tá? Então, essa que é a questão. A questão de presilhas também. Sabe aquelas presilhas de estilo que são de papel, aquelas pretinhas, sabe? Que é de papelaria. A gente usa também para prender os produtos, às vezes, no cabide de corpinho, para prender o look na vitrine. Por quê? Tem tecidos que são muito finos, são muito... Se você usar um clipe normal de papel, ele vai estragar o produto. Então, aquelas presilhas são ótimas. A gente usa até mesmo em produção de moda para prender a roupa na modelo, porque é algo prático, né? Então, é como se fosse um grampo de roupa mesmo, né? E aí, vocês conseguem utilizar isso de uma maneira que facilita. Então, é um acessório também simples, barato, que vocês conseguem ter em loja. Outro acessório que quem é meu aluno presencial já tem, né? Que é um bônus que é só para os alunos presenciais, que são os gabaritos de dobra, tá? Não que vocês não possam ter, tá, gente? Na internet tem outros modelos, mas é que o que eu forneço para os meus alunos, as medidas deles são personalizadas, baseado nas medidas que eu acho interessante
de ter dentro de loja, tá? Então, são medidas específicas que eu desenvolvi. Então, esse gabarito de dobras, para que ele serve? Para que vocês possam dobrar camisetas, moletons, camisas, tricô, geralmente parte de cima, né? De uma maneira mais fácil e mais organizada. Porque quando a gente tem uma equipe de vendas, tem gente que é muito bom na dobra e dobra perfeitamente. Tem gente que não tem tanta habilidade assim. Outro ponto, quando a gente dobra assim, a gente padroniza. Então, independente de quem dobrar, vai ficar muito bem dobrado, vai ficar muito bem feito. Pro estoque também é perfeito, porque fica organizado. Ah, você vai guardar numa gaveta? Tudo bem, porque você dobra com o gabarito, é muito mais rápido, muito mais prático e fica bonito, tanto na organização quanto na apresentação pro cliente. Não fica aquela pilha de peça dobrada de qualquer jeito. Porque tudo que você, todo cuidado que você tem na apresentação do seu produto vai passar uma imagem para o teu cliente. Então, se você está expondo de qualquer maneira, se você está dobrando de qualquer maneira, ele vai entender que a sua loja, né, ela trabalha de qualquer maneira. Então, por isso que os gabaritos são interessantes, para que vocês consigam ter essa exposição de produto. E tem um truque também que a gente usa de colocar uma folha de papel, que tá até aí no feed já o vídeo, onde a gente mostra de como trabalhar com o gabarito e essa folha para fazer uma dobra bem perfeitinha, bem redondinha, que a gente trabalha daí dessa maneira nas mesas de valorização, na vitrine, que deixa a dobra da camiseta muito mais bonita. Então essa dica já tá aí no perfil, posso compartilhar depois também com vocês se vocês quiserem. Se qualquer coisa vocês me mandem no direct, gente, que eu encaminho para vocês, tá? Ou comentem depois que a live vai ficar salva, comenta depois na live que eu encaminho para vocês, eu respondo vocês. Então, esses seriam os pontos, assim, gente, que eu acho que são fundamentais. Lógico, além das técnicas de visual merchandising, de aprender a coordenar os produtos, de entender o processo, né, das técnicas de VM dentro de loja. Mas pensando, assim, em coisas físicas que um projeto de loja não pode deixar de ter, espaço para estoque, iluminação frontal em provador, iluminação na vitrine também, em diagonal, vindo do vidro superior, suporte no teto para quem trabalha com decoração, para que a gente não precise furar o teto, então aquela grade, enfim, algum outro suporte que você consiga pendurar os produtos sem estragar a estrutura. Móveis funcionais que se adaptam ao produto e que você consiga criar layouts interessantes. Altura e distâncias adequadas do mobiliário. Manequins atuais que sejam a personificação do seu cliente. E acessórios que auxiliem na exposição do produto. E aí a gente vai ter cabides, extensores, os cabides de silhueta, ganchos para poder fazer look frontal, as presilhas, gabaritos de dobra. Não incluí aqui, mas, gente, passadoria de produto é sensacional. Você precisa ter, tá? Isso bem feito na sua loja para valorizar a exposição dos seus produtos. O que mais que eu ia falar que a gente precisava aqui? Acho que na base seria isso, tá? E além disso tudo, é claro, quando a gente tem toda essa estrutura aqui que valoriza a exposição do nosso produto, o próximo passo, claro, que é a gente aprender a fazer a coordenação dos produtos. Então eu sei que tem muita gente que já me segue aqui, que já é meu aluno, que estava até comentando aqui, que já fez o curso, já fez treinamento comigo. Mas quem não fez, gente, eu tenho vários treinamentos. Eu tenho tanto treinamento apenas de coordenação de arara, que tá por R$ 99,00, super acessível, que o link tá na bio do Instagram. Tem o treinamento mais completo, onde a gente fala de todos esses processos, como eu estava comentando para vocês, que é a questão de trabalhar desde entender os dados de vendas, depois a gente fala sobre layout de loja, depois sobre coordenação de produto. Tem uma aula só sobre cores e uma só sobre vitrinismo. Então são assim 9 horas de conteúdo, e a gente teve ainda uma aula bônus, que todo mês a gente tem uma aula bônus, de mais 3 horas sobre coordenação de produto. Então assim, é muita informação. Muita informação. Se quem ficou nessa live aqui inteira ou pegou já um bom trecho aqui, vocês sabem que aqui eu libero muito conteúdo para vocês. Mas se vocês quiserem aprender todo o passo a passo, gente, tá lá disponível no treinamento. Vocês podem assistir. A gente tem todo um suporte pelo WhatsApp também. Então, meus alunos aí que estão no treinamento sabem que a gente dá todo o suporte pelo curso ali no WhatsApp ou também embaixo das aulas. Fico sempre à disposição, mas entendam que quem trabalha aqui, quem é lojista, essas técnicas que a gente ensina, como o pessoal que é meu aluno já estava comentando antes, aplica na loja e você já tem resultado. Não é um grande investimento que você vai precisar se programar para fazer. É algo que você consegue aplicar hoje, sabe? É algo que você vai entender como funciona a sua loja, como o seu cliente se comporta, você vai aplicar e você vai começar a ter resultados.
E pra gente que tá entrando no mês de novembro, indo pro final de ano, que todo mundo começa a ficar louco no varejo, né? É o horário, é assim, a época certeira para você fazer o treinamento, que vai fazer aí jogo rápido, aprender essas técnicas, aplicar e duplicar, triplicar o valor que você pode fazer no final de ano, tá? Então, gente, hoje o tema era esse. Caso vocês tenham algum outro tema que vocês queiram que eu fale sobre, a gente pode marcar outra live pra semana que vem. A live vai ficar salva sim no perfil e eu vou postar também no YouTube. Tem o canal lá no YouTube onde eu posto todas as lives. E claro que a gente continua, né, com os conteúdos nos stories todo dia. E é isso, gente. Pra quem deseja realizar o treinamento, tá no link da bio lá no Instagram, tá? Os dois, tanto de coordenação de arara quanto de visual merchandising completo, tá? O Douglas já é meu aluno, falou que o curso é espetacular e aprendeu muito. Inclusive, Douglas, em breve nós teremos um projeto de loja, gente, que estamos fazendo à distância, né? Que ele tá fazendo a consultoria, a gente tá ajustando os detalhes e em breve teremos uma nova loja vindo ao mundo. Gente, então, vocês têm mais alguma dúvida? Senão a gente encerra por aqui. Acredito que é isso, né? Gente, muito obrigada então. A gente se vê. Até a próxima.